importa o que aconteceu para alguém ter morrido, mas o que importa é qual que é o propósito daquilo e o que você vai fazer através daquilo. Hoje eu vim falar um pouco sobre morte, algo que aconteceu com um serzinho muito especial para mim faz 2 dias e algo que Deus tem falado comigo há mais de uma semana. E primeiro dos pontos que eu gostaria de falar, sendo bem direto, é a nossa geração e todos de nós, todo mundo não está preparado para a morte, porque a maioria de nós, quando eu falo a maioria, é 98, 99%, não sabe identificar o que Deus quer falar por meio de uma morte. Não sabe identificar o propósito daquilo ali. Eu venho falando desde o momento que eu comecei a gravar vídeo e falar o que Deus tinha falado no meu coração, tem falado no meu coração, que hoje em dia um dos maiores problemas desse mundo é a falta de propósito, ou a falta da visão do propósito. Às vezes as pessoas até sabem o propósito que tem, só que não sabem como executar, não tem a visão daquilo ali. E isso é muito importante quando a gente se fala sobre morte, porque nada, nenhuma folha cai do céu, de uma árvore, perdão, se não for da vontade de Deus, se não for da aprovação de Deus. E Deus tem falado muito comigo sobre morte, porque eu passei por isso há 2 dias atrás com a minha cachorra. Infelizmente aconteceu uma morte muito trágica em um dos serzinhos mais bons que eu conheço na minha vida. Eu nunca tinha visto uma cachorra tão boa que nem essa cachorra, 18 anos, saudável, tava assim com algumas debilitações, mas ela acabou morrendo afogada. E tinha como se precaver disso. Deus já tinha me mostrado que isso tinha acontecido um tempo atrás e a gente tomou algumas providências, só que não foi aquilo que a gente precisaria ainda tomar, que poderia ter feito. E eu creio que Deus ele quer mostrar para você hoje, se você perdeu alguém, se você tem medo de perder, todos têm, se você quer se preparar para alguma coisa dentro da sua vida, que uma hora você, infelizmente, vai perder alguém ou você vai morrer, eu acho que Deus quer falar um pouco com você sobre o propósito disso daí. O que Deus tem falado comigo é sobre como na Bíblia inteira, durante a palavra, a suprema palavra que a gente deve levar como referência em toda a nossa vida, tantas mortes aconteceram. E se a gente parar para olhar cada morte teve um propósito muito forte. E se a pessoa era uma pessoa sábia, a gente sabe identificar que ela via isso através de uma morte. E o que aconteceu comigo foi que, na primeira vez que eu descobri, foi numa madrugada, 1h30 da manhã, que meu cachorro morreu. Isso não é sobre minha cachorra, tá? Sendo direto ao ponto, mas é para levar como um exemplo. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi ficar muito triste e me culpar, porque não era apenas uma morte, mas era uma morte trágica, era algo que doeu. E eu acredito que o que Deus quer falar com você é que não importa a forma, mas importa muito o propósito. Não importa o que aconteceu para alguém ter morrido, mas o que importa é qual que é o propósito daquilo e o que você vai fazer através daquilo. Eu me sinto muito culpado porque, que nem eu falei, já tinha acontecido isso há um tempo atrás, já caiu na piscina, só que ela caiu de novo e eu não fiz aquilo que eu poderia ter feito a mais. Eu fiz o total daquilo ali. E uma das maiores dicas que eu posso dar para você, sempre faça o máximo que você pode para tudo aquilo que Deus mandar. Cara, se Deus permitiu que a minha cachorra não tivesse morrido na primeira vez que ela caiu, Deus estava querendo falar algo. E todos de casa estavam sentindo algo estranho sobre a Gabi. Não só algo estranho sobre algum tipo espiritual, mas algo estranho que poderia vir sim do sobrenatural, sobre, cara, um aviso. E às vezes a gente não se atenta ao propósito de Deus. E às vezes Deus permite que alguma coisa ruim aconteça na nossa vida pra gente ver a luz de Deus naquilo ali. Porque às vezes Deus quer iluminar algo na nossa vida e a gente não consegue ver. Eu olho para Ezequias e Ezequias ele foi atacado pelo orgulho. Através do momento em que Deus ele deu a vida para Ezequias de novo. Ezequias ia morrer com 39 anos. Deus permitiu que ele vivesse mais 15 anos. Ezequias ia morrer por meio de uma doença. Ezequias acabou com a história de Israel. Depois disso, toda a linhagem de reis de Israel foram praticamente arruinadas. O filho de Ezequias, Manassés, ele acabou com Israel. Ele foi um dos piores reis de todo Israel, de todo mundo. O que eu quero falar com você é: toda morte tem um propósito e você precisa aprender a identificá-la, apesar de que dói. Eu creio que Deus quis falar comigo cara, arrume a sua casa. Coloque sua casa em ordem, não deixa para fazer depois o que é necessário você fazer agora. Eu acredito que se você tem alguém doente ou se você quer se precaver para isso, abra seus olhos para as mínimas coisas e sinta aquilo que Deus quer falar com você. Eu creio que Deus queria falar algo comigo através de tudo aquilo que Ele mostrava. Às vezes a Gabi, minha cachorra, ficava um pouco mal e eu olhava, coçava a cabeça, aí tinha que sair correndo para trabalhar ou algo do tipo, cuidava dela rápido. Cara, eu acredito que Deus estava querendo abrir meus olhos. Tinha uma luz querendo entrar. A luz de Deus, que eu acredito que para mim isso se chama graça. Porque Deus não precisa ficar mostrando que minha cachorra pode morrer. Deus é muito maior que isso, mas Deus se preocupa com isso. A graça de Deus, ela nos alcança nos mínimos detalhes. Eu queria falar com você, cara,
Vá a fundo naquilo que Deus quer te mostrar, seja sensível, faça o máximo de você, se antecipe de algo ruim acontecer com você. Outra coisa que eu gostaria de falar, tudo que acontece, isso já eu estou refalando toda a minha vida, tem um propósito. E Deus tem me mostrado em cada sentido. Veja a luz de Deus em tudo. Se a cachorra morreu, é porque Deus quer mostrar alguma coisa para mim, para minha casa, e eu posso sim ficar triste, isso não é contra a palavra de Deus, você ficar triste a partir de algo, mas não estraga aquilo que Deus tem te dado como visão. Se Deus permitiu que alguma coisa aconteça na sua vida, não estrague isso porque você está de luto. Não estrague isso porque você está triste. Deus é soberano na tristeza, na alegria, na morte, na saúde, na doença. Deus é soberano e Ele pode fazer. E eu creio que Deus quer fazer. Só que às vezes a gente não abre espaço para que Deus faça algo porque a gente está triste. A gente está se remoendo por algo que já aconteceu, que já passou. Resumo de tudo, não deixa com que aquilo que você tem se preocupado seja maior do que o propósito de Deus, do que a visão de Deus. Deus tem um propósito, Deus te ama, Deus ele quer algo sobre a sua vida e você precisa ser forte. Deus não te chamou para ser frouxo ou frouxa, Deus chamou você para ser alguém forte, alguém que entenda os propósitos de Deus, alguém que possa ser algo que Deus possa se revelar mais de ti. Então pega isso, muda a sua vida e que Deus quer fazer algo com você. E uma última coisa que Deus falou comigo, que eu não posso deixar de acabar esse vídeo sem te falar isso. Não é porque alguma coisa aconteceu que Deus não te ama, ou que Deus não te quer, ou que Deus não preserva os seus sentimentos, ou algo do tipo. Mas é porque a gente às vezes fica preso em alguma coisa que, ou, por exemplo, uma morte que a gente não consegue mais voltar atrás. Mas Deus quer sim usar isso para alguma coisa. Não deixe um legado para trás, não deixe um sentimento para trás, e não acabe principalmente com aquilo novo, o novo que Deus quer fazer, porque você está preso em algo que já passou. Deus ele tem algo novo para sua vida.